Olá pessoal, bem-vindos. Meu nome é Bruno Oliveira e esse é o canal Espírita Amador. Pessoal, hoje o assunto é muito sério, precisamos conversar sério. Atualmente, nós estamos vivendo um momento de histeria coletiva causada por um jogo, ou um hipotético jogo, que consiste de 50 desafios e o último deles seria o suicídio. Esse jogo vem sendo muito disseminado entre os jovens e o Brasil, nesse momento, está entre os países que mais fala disso. As pessoas que disseram ter participado desse jogo afirmam que os moderadores dos grupos de WhatsApp, por onde o desafio circula, afirmam que se eles não cumprissem todos os desafios, alguém iria atrás deles, iria atrás da família deles e faria bastante mal a essas pessoas. Por isso eles foram adiante. Sabe, pessoal, eu tenho uma opinião bastante particular, essa é a minha opinião, tá? De que esse jogo não passa de uma lenda urbana. Muitas coisas são desconexas nas informações que nós temos sobre esse jogo. Muitos fatos não se encaixam bem. E eu vou comentar todos eles com vocês hoje. A minha pergunta inicial é: será que o número de suicídios aumentou consideravelmente após o surgimento desse jogo? Ou será que o número de suicídios entre os jovens e adolescentes sempre foi um número alto e permanece mais ou menos igual? Após a divulgação das informações do jogo, de como ele aconteceria, será que os nossos jovens já não têm a informação suficiente para saber qual é o final do jogo? Qual é o desafio final desse jogo? E que se eles jogarem, eles não vão estar vivos para comemorar, não vão poder contar para ninguém. Qual é o fundamento principal desse jogo? Eu fico me perguntando, como é que um jogo idiota pode chamar mais atenção do que o verdadeiro fato por trás disso tudo? Que é uma doença que mata milhões de pessoas em todo o mundo. Mata jovens, adolescentes, atinge crianças, adultos, idosos, que é a depressão, pessoal. É sobre ela que nós deveríamos estar conversando, é sobre a depressão que o mundo deveria estar falando, e não sobre um jogo. Eu sei que pode soar bastante estranho eu ter dito que para mim isso é uma lenda urbana. De novo, é a minha opinião, tá pessoal? Eu não quero parecer arrogante, não quero colocar a minha opinião como sendo a única verdadeira. Mas entendam que é muito simples criar teorias, criar fatos, criar condições para que uma notícia publicada de forma incorreta viralize pelas redes e se torne esse fenômeno como esse desafio da baleia azul. Eu queria fazer uma brincadeira com vocês. Eu vou, em alguns minutos, forjar algumas hipóteses sobre como esse jogo poderia ter surgido. São hipóteses, pessoal, uma brincadeira nossa. Para vocês verem como não é difícil alguém ter uma ideia, ou essa ideia dar errado, e acabar sendo disseminada de uma forma que criou bastante pânico, que criou uma histeria enorme. Eu vou tentar colocar então a primeira hipótese de brincadeira, primeiro factoide. Vamos lá. Digamos que em algum lugar do mundo existiria um jovem em depressão, provavelmente na Rússia, de onde dizem que esse jogo saiu. Esse jovem poderia estar em depressão, poderia ter conversado com seus pais, e os pais poderiam não ter dado bola. A gente sabe quais são os comentários que pessoas em depressão ouvem a maior parte do tempo. Deixa de besteira, vai arrumar o que fazer, para de mimimi, vai trabalhar. Esse jovem pode ter ido empurrando essa depressão, né? Vou conseguir melhorar, uma hora eu vou. Pode ter tentado falar com outras pessoas e ninguém deu bola. E esse jovem pode ter chegado ao ponto de cometer um suicídio. E a família, aterrorizada com o fato, pode não ter tido condições de assumir essa responsabilidade por não ter dado bola para aqueles apelos do jovem. E ao chegar um jornal sensacionalista, a família sem saber exatamente o que dizer, pode lhe ter lembrado que o jovem passava muito tempo no celular, dizendo que estava jogando joguinhos, ou que estava conversando com a turma pela mídia social do WhatsApp.
e eles podem ter pensado, puxa vida, foi o WhatsApp, foi um jogo que eles estavam brincando aí que pode ter causado a morte dele. Afinal de contas, pessoal, é muito mais fácil a gente jogar num terceiro uma culpa por uma coisa que nós fizemos ou deixamos de fazer. Então, como eu estou dizendo, pessoal, é uma hipótese, é uma brincadeira. Quando essa televisão chegou, esse jornal sensacionalista chegou para filmar, eles procuraram, não sabiam o nome, viram no quarto do menino um desenho que ele tinha feito de uma baleia azul, pois ele gostava de animais marinhos. E eles assim chamaram esse hipotético jogo que o menino estaria jogando de baleia azul. É uma hipótese, porque daí essa televisão ou esse jornal sensacionalista divulgou jogo assassino faz com que criança se suicide. É um primeiro fato que faria com que essa notícia se alastrasse, não é? Vamos pensar em outro? Digamos que é um desafio entre jovens, como o que acontece muito no Facebook. Eu desafio você a comer uma xícara de mostarda sem vomitar. Eu desafio você a enfiar uma colher de canela na boca sem passar mal. Eu desafio você a trollar sua mãe dizendo que está passando mal. Talvez um desses desafios tenha sido: eu desafio você a assistir uma música muito depressiva. Ou desafio você a assistir um filme de terror. Eu desafio você a fazer um corte no braço, desenhar alguma coisa. Digamos que uma dessas pessoas tenha desenhado uma baleia azul porque gostava de baleias azuis e que, infelizmente, esse desafio, durante esse desenho, a pessoa se cortou e acabou vindo a óbito. Acabou morrendo. Qual é a notícia que viria à mídia? Desafio entre jovens causa suicídio. Entendem que não é difícil criar um fato? Vamos fazer mais um, então. Digamos que na Rússia estavam fazendo um experimento social. E esse experimento social era justamente induzir pessoas com comportamentos depressivos a ver até onde elas aguentavam sem perder o controle. E esse experimento deu errado, pois uma delas se suicidou sem que as pessoas que estavam fazendo o experimento percebessem. E eles, com medo do que iria vazar, anunciaram dessa forma, que era um jogo e tal. Não seria muito fácil de uma mídia sensacionalista, apelativa, jogar isso dessa forma? Jogo assassino mata milhões de crianças e jovens pelo mundo, quando na verdade pode ter sido um caso isolado, e que nem tem a ver com um jogo específico, pode ter sido um acidente. Percebem que quando uma notícia cai de forma errônea numa mídia que pode ser sensacionalista e apelativa, as notícias se espalham numa velocidade tremenda, sem controle. E antes que a gente pudesse perceber todas as outras mídias, televisões, jornais, já estavam noticiando isso. Os YouTubers começaram a fazer vídeos dizendo que estavam jogando o jogo da baleia azul. Quem é que consome mais esses vídeos de YouTube? Os jovens. E será que não começaram realmente a existir pessoas mal intencionadas que de propósito começaram a incentivar isso e começaram a criar um pânico enorme que acabaram nessa histeria que nós estamos vivendo? Entendem onde eu quero chegar? Pois vamos parar um pouquinho. Vamos tentar usar a nossa razão. Se a gente pegar todos esses vídeos de pessoas que disseram que estavam jogando o jogo da baleia e começar a comparar o desafio de uma, o desafio da outra, o que cada uma fez em cada fase, nenhuma delas bate. Nenhuma informação parece ser 100% verdadeira. Entendem? E quando uma notícia dessas, propagada em todos os meios de comunicação, encontra uma sociedade doente, em que os nossos jovens, principalmente, passam por grandes rejeições, sofrem bullying na escola, passam por abusos sexuais na sua juventude, vêm sofrendo assédio moral em todos os locais onde eles frequentam, da escola, em casa, em outros locais, não têm atenção devida dos pais. Tudo isso encontra uma grande desculpa, uma desculpa perfeita para que os responsáveis se livrem dessa culpa, jogando tudo isso num lugar onde ninguém vai ser punido, ninguém vai ser rastreado. É uma forma talvez de se livrar dessa culpa, atribuindo a um jogo que
pode não existir, como eu falei. Uma responsabilidade pela omissão, pela não observação do jovem. Muitas vezes pelo desdém do que ele está sentindo. Como eu falei, vocês sabem o que as pessoas com depressão ouvem. A sociedade traz embutido esse preconceito. E as famílias muitas vezes não querem ter dentro do seu ambiente alguém que teve depressão ou que tem depressão. Então é mais fácil não assumir que o meu filho teve depressão e se suicidou, por omissão minha. Mas é mais fácil dizer que ele estava jogando um jogo que incitava isso a ele. Entenda que isso é a minha opinião, pessoal. Tá? De uma hora para outra, esse jogo da baleia passou a ser o alvo de todas as coisas negativas que vem acontecendo na sociedade. Balas que são distribuídas não podem ser comidas porque são balas envenenadas, fazendo parte do desafio da baleia azul. Séries de TV que foram feitas muitas vezes com o objetivo de ajudar, de mostrar para os jovens o que não fazer, o que não ser com outras pessoas que provoquem o suicídio. Não, não se pode ver essa série porque ela faz parte da baleia azul, incita as pessoas a se matarem. Entende que muitas coisas passaram a ser alvo desse jogo da baleia e criam cada vez mais pânico, mais histeria. Há quanto tempo nós vemos notícias da polícia dizendo: instruam seus jovens a não aceitar coisas de estranhos, pois muitos traficantes vêm colocando dentro de balinhas entorpecentes e a criança vai se viciando nessas balas. São notícias antigas e recorrentes e agora passaram a fazer parte do desafio que até agora nem existia. Me disseram até que uma quadrilha estaria fazendo isso, buscando nas redes sociais pessoas com comportamento ou postagens de um tipo depressivo e fazendo com que elas cada vez fossem mais longe, como uma forma de desafio para ver se elas eram ou não capazes de conseguir e levando elas a um suicídio. Entende que eu sei que existem psicopatas, mas o meu problema com essa teoria é: que tipo de benefício isso traria para uma quadrilha? Normalmente quadrilhas agem buscando algum tipo de benefício. E por mais que existam psicopatas no mundo, será que existe um psicopata em cada cidade de uma maneira tão avassaladora que essa notícia se espalhou de uma semana para outra, já estavam acontecendo em outros lugares, principalmente no Brasil? Pessoas mal intencionadas que querem assustar outras pessoas, que querem fazer brincadeiras de mau gosto com outras pessoas, sempre existem. Mas será que psicopatas, a esse ponto, que não vão ganhar nada, não vão sentir o prazer de ver a pessoa morrer, mas vão sentir só uma alegria porque a pessoa se matou? Não faz muito sentido na minha cabeça, entendem? Parecem informações desconexas. Só para lembrar vocês agora de alguns casos semelhantes que aconteceram só nos últimos meses. Algum de vocês se lembra daqueles palhaços assustadores que passaram a aparecer em todos os lugares? Várias filmagens, vários relatos de pessoas que encontraram palhaços assustadores. Será que algum deles era verdade mesmo? Eu queria saber na estatística da polícia. Quantos foram pegos? Quantos policiais realmente avistaram palhaços assustadores? Ou quantos relatos verdadeiros a gente tem para trabalhar? Porque um relato que diz: eu vi um palhaço assustador, é muito fácil de forjar, né, gente? Alguém se veste de palhaço, sai numa rua escura, alguém filma, pronto, temos um vídeo de um palhaço assustador andando no meio da rua. Não significa muita coisa. Eu quero saber estatísticas reais. Provavelmente não vai ter nenhuma. E isso também era uma lenda urbana. Isso existia desde a época que eu era pequeno. Quando surgiu a notícia, eu falei para o meu filho: falei, desconsidera, porque olha, desde que eu sou pequeno tinham histórias dessas. O palhaço, a gente ficava com medo. Tanto deu que passou rapidinho. E muitas outras febres assim que surgiram. Aqueles desafios de invocação de espíritos, o Chale-Chale, ou aquele outro tabuleiro de Ouija que as pessoas fizeram. Foram vários vídeos no YouTube de pessoas que fizeram isso. Eu não estou dizendo, pessoal, que não seja possível fazer esse tipo de invocação, de contato com o mundo espiritual. Muito pelo contrário.
É possível. A minha questão é, quantos desses vídeos que foram filmados, desses relatos de pessoas, é verídico? Realmente estava havendo um contato com o mundo espiritual? Ou eram só vídeos feitos para ganhar views no YouTube? Quantos vídeos estão sendo feitos pelos YouTubers dizendo eu jogo o jogo da baleia azul apenas para ganhar inscritos e visualizações nos seus canais? E aquele jogo do sufocamento em que um rapaz, em algum lugar do Brasil que eu não vou me lembrar, teria tentado prender a respiração ou de se sufocar por tempo demais, por conta de um jogo com outras crianças e acabou morrendo. E que no fim foram descobrir que não tinha nada a ver, não tinha jogo, não tinha nada, ele sofreu um acidente e por coincidência estava filmando, estava em ligação de vídeo com os seus amigos. Entendam que na minha opinião, como eu falei, é minha opinião, isso é uma lenda urbana. E está demorando demais a passar por conta do final assustador que tem, que é o suicídio dos jovens. Isso atemorizou os pais, os psicólogos, psiquiatras, as escolas, toda uma sociedade em geral. Mas as pessoas que não têm muita consciência continuam divulgando informações e muitas informações que não têm o menor sentido. Continuam entrando na vibração do jogo, que é uma vibração baixa, uma vibração negativa. Entram nessa onda de negativismo e tudo que se fala agora é sobre isso. Quanto mais a gente fala e divulga notícias que muitas vezes não tem pé nem cabeça, mais a gente prolonga um assunto que já deveria ter desaparecido. E como eu falei, os verdadeiros suicídios que acontecem todos os anos com milhares de pessoas, inclusive com jovens, com adolescentes, e que têm como causa real a depressão, por que não são tratados da mesma forma? Por que não são tratados com a mesma intensidade? Por que não são tratados com a mesma visibilidade, com o mesmo apelo? Vamos procurar ajuda, conversem com seus filhos. O problema maior é a depressão, pessoal. Quem está são, quem está bem, não entra num jogo desses. Se é que esse jogo existe. Quem está bem não se suicida à toa. E se você está se sentindo pressionado, está passando por problemas pessoais, está sofrendo bullying, sofreu algum tipo de abuso sexual, está precisando de ajuda, está sentindo uma tristeza que não passa, que você não consegue controlar mais, pelo amor de Deus, amigo, procure ajuda. Vá conversar com seus pais, com amigos, com professores. Procure alguém que você confie verdadeiramente e peça ajuda. Converse com psicólogos na sua escola, se é que a sua escola tem psicólogos. Mas desabafe. Exponha o seu problema, para que as pessoas possam te estender a mão e te ajudar. Depressão tem tratamento. Eu já falei para vocês em outros vídeos que nós fizemos sobre o mesmo assunto, sobre a depressão, para o nosso canal, que eu, Bruno, tenho depressão já faz mais de 6, 7 anos e venho me tratando e tomo remédio todos os dias para a depressão. Até hoje eu faço terapia com o objetivo de melhorar a minha parte emocional. Eu não posso dizer depressão tem cura, pois eu ainda estou me tratando. Eu tenho que procurar tratamento. Porém, eu, apesar de já ter tido pensamentos de fazer coisas comigo que eu não devia, de tentar suicídio, hoje eu estou vivo, eu estou vivendo dia a dia, buscando a minha melhora, buscando fazer o que é possível, buscando caminhar, aprender, evoluir. E eu sei que você também consegue. Procure um psicólogo, um psiquiatra. Essas sim são pessoas gabaritadas que vão poder te ajudar, que vão saber o que fazer para o seu caso, se precisa ou não tomar remédio. Tome remédio se for preciso. É melhor tomar remédio do que se suicidar. Além disso, procure um centro espírita. Como eu falei, muitas vezes nós baixamos a nossa vibração por conta de um sentimento de tristeza, de desânimo, de desesperança. E irmãos que já não têm mais o corpo físico se aproximam de nós com o mesmo tipo de sentimento que acabam potencializando o nosso. E se o nosso já era difícil de aguentar, imagine de muitos irmãozinhos junto ao nosso.
fica quase impossível. Então procure um centro espírita onde esses irmãos vão poder ser recolhidos, levados para tratamento, e você vai se sentir um pouco menos pesado, a ponto de você poder procurar o seu tratamento, seguir a sua jornada de melhora. E se você é pai de adolescente, de jovem, está preocupado dele estar participando ou não do jogo da baleia azul, não fique divulgando informações que muitas vezes não são verídicas, ou podem não ser verídicas. Faça o contrário. Chame o jovem para perto de você. Converse. Instrua. Procure saber o que anda acontecendo na vida dele. Na vida escolar, na vida social. Procure saber quem são as amizades do seu filho. Procure saber o que ele anda fazendo no computador, no celular. Converse com ele. Apresente soluções. Estenda a mão caso ele esteja precisando. Se coloque à disposição. Vamos fazer o contrário do que gerar pânico na cabeça dos pequeninos. Vamos ser aqueles que dão a mão, que falam, eu estou aqui contigo. Se você precisar, vem falar comigo. Então, como eu disse, pessoal, eu, Bruno, acho que isso é uma grande lenda urbana. Eu não posso afirmar com certeza isso. Mas como eu falei, se a gente parar um pouco e buscar na razão os fatos que comprovem a existência desse jogo, todos ficam faltando buracos, incompletos, desafios que não batem, quadrilhas ao redor do mundo que espalham esse jogo simplesmente por querer ver pessoas se suicidando, informações desconexas do surgimento, do porquê disso tudo. Como eu falei, isso não entra na minha cabeça, não parece lógico. O problema é que foi criado toda uma circunstância de pânico, de histeria. E isso está sendo proliferado cada vez mais, com informações que muitas vezes deixam a lógica longe. E não caia nessa história de, o meu vizinho falou que estava jogando. Será? O meu pastor falou que alguém da paróquia estava jogando. Meu padre falou. Será? É muito fácil dizer que será mesmo? E é isso, pessoal. Essa era a minha mensagem. A mensagem de alguém que um dia foi ajudado num momento de depressão. Alguém que recebeu a mão e falou, vem, vamos no médico. Vamos no psiquiatra, vamos observar isso, vamos ver se essa tua tristeza é normal. E que hoje tenta dividir a experiência com vocês que estão aí do lado. A depressão é um problema muito mais grave do que um joguinho, que a gente nem tem certeza de onde veio, se existe. Procurem tratar a depressão, procurem se aproximar de quem precisa. Sejam pessoas do bem e não deixe que o preconceito, o orgulho te seguem a ponto de fingir que isso não existe, ou de não querer isso na sua família, ou de desprezar os pedidos de socorro que possam vir. A depressão é uma doença muitas vezes silenciosa que é preciso observação para se identificar. Se informem sobre ela. Se informem mais sobre a depressão e menos sobre o joguinho. A doutrina espírita me ajudou muito em momentos de desespero completo. Eu parava, respirava e falava, se eu fizer alguma coisa comigo, eu tenho certeza, ou pelo menos é o que a gente lê nos livros da doutrina, de que as pessoas que fazem isso consigo acabam indo para um lugar muito pior, causando grandes problemas para as suas próximas vivências e deixando um rastro de tristeza gigantesco na vida, das pessoas que ficaram vivas. E eu pensava nisso e falava, tá certo, vamos em frente. Como eu falei, dia a dia, lutando dia a dia, mas eu estou aqui. E eu agradeço por ter encontrado a doutrina espírita, ela me ajudou muito. E seguindo a rotina pessoal de que a gente sempre lê uma mensagem interessante para fechar os vídeos, hoje eu vou ler uma mensagem que está no livro Minutos com Chico Xavier, do José Carlos de Luca. Esse livro é um livro muito bom para se fazer o Evangelho no lar, pois são mensagens curtas, de uma página e pouquinho, resumindo uma grande lição deixada pelo Chico Xavier. Então a mensagem que nós vamos ler está na página 245 e diz justamente, não ao suicídio. Suicídio. Não pense nisso, nem mesmo de brincadeira. Um ato desses resulta na dor de uma vida inteira. Tolera com paciência qualquer problema ou pesar. Não adianta morrer, adianta é se melhorar. Chico Xavier recebe do mundo espiritual esclarecedora mensagem do poeta caipira Cornélio Pires, da cidade paulista de Tietê, a respeito do suicídio.
Somos advertidos pelos que estão do outro lado da vida que o suicídio é algo que nem de brincadeira deveríamos pensar. Os guias de luz sabem que o suicídio, além de não resolver nossas amarguras, agrega em nosso caminho novos e doloridos espinhos para nós e para os que conosco convivem. É uma grande mentira afirmar que alguém pode colocar fim à própria vida. O espírito é imortal, a vida é eterna, o espírito viverá para sempre, pouco importando se no mundo terreno ou no mundo espiritual. Ao que o suicídio põe fim é a vida biológica, sem que a desencarnação signifique o fim da consciência. O suicida desperta no mundo astral com a noção do que se passa consigo. Ele acompanha todo o drama de sua vida material com o agravante de constatar que nada mais poderá fazer para solucionar as dificuldades que foram deixadas à resolução de amigos e parentes. Não sinta vergonha de suas quedas e dificuldades. Todos nós tropeçamos nas pedras da vida. Importa levantar e seguir adiante, porque somente caminhando é que conseguiremos deixar para trás os problemas aparentemente insolúveis. Muitas vezes apenas o tempo conseguirá solucionar pendências que estão além das nossas possibilidades de agora. O relógio somente tem serventia se os ponteiros continuarem avançando na linha do tempo. Por isso vale a pena refletir no conselho do poeta. Tolera com paciência qualquer problema ou pesar. Não adianta morrer, adianta se melhorar. Não adianta morrer, adianta se melhorar. E muitas vezes as coisas que a gente passa na vida são necessárias para o nosso aprendizado. Muitas vezes as coisas que a gente passa na vida são resultados de coisas que a gente plantou errado em outras passagens aqui. Então, muitas vezes, só caminhando é que nós vamos dissolver esses problemas, essas mágoas, essas pequenas marcas energéticas que ficaram. De novo, pessoal, vamos sair dessa onda de vibração negativa e só espalhar negatividade comentando sobre esse jogo da baleia. Vamos falar sobre a depressão, sim, que é o problema principal, mas sem exageros no que diz respeito a um jogo que pode ser que não exista. Vamos nos aproximar das nossas crianças, instruir, conversar, sempre importante. Ótima ideia. Mas não só por causa de um jogo, mas porque é necessário para a vida deles. Crianças bem instruídas tomam atitudes melhores, tomam atitudes de homens de bem. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa mensagem final. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, deixa o seu curtir, polegarzinho para cima. Se você vem curtindo o que a gente vem postando, se inscreve no canal, você vai ajudar bastante o prosseguimento do canal Espírita Amador. E se você puder, divulgue nas suas redes sociais, Facebook, WhatsApp, o nosso vídeo, para que as pessoas tomem contato com as nossas tentativas de passar um pouquinho do nosso conhecimento e de devolver um pouquinho para a doutrina espírita tudo que a doutrina espírita fez por mim. E se você ainda está assistindo, muitíssimo obrigado. Muita luz para vocês. Até o próximo vídeo.